Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa segunda reunião do mês de maio do Grupo Neurotrauma Minas Gerais. Meu nome é Gleidson Carvalho, eu sou acadêmico de medicina e agradeço a presença de todos. Que seja uma reunião de grandes aprendizados e se você está acompanhando pelo YouTube, peço que, se você não for inscrito, que faça a inscrição. E também siga o nosso perfil no Instagram, Neurotrauma MG. Hoje teremos uma reunião sobre o tema trauma raquimedular cervical, e desse modo eu gostaria de convidar o presidente da Sociedade Mineira de Neurocirurgia, Dr. Silvio Ramos, para realizar as devidas apresentações, e o Dr. Fernando Dantas, para a gente iniciar o nosso encontro de hoje e que tenhamos uma excelente reunião. Ótimo. Vamos lá. Boa noite a todos. Um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês, né, colegas aí competentes na nossa área. Tem uma presença hoje, né, doutor Andrei aí para fazer a nossa palestra. Então, vou passar a nossa palavra aí ao nosso coordenador e nosso representante, né, tá na parte de coluna aqui, o doutor Fernando Dantas, né, para a gente começar o nosso trabalho. Valeu, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vamos dar continuidade à programação do mês de trauma raquimedular proposto pela Kélia. Hoje a gente tem a honra de receber o professor, doutor, pós-doutor, nem sei mais o que o André Joaquim, lá de Campinas, dispensa comentários. Amigo da Sociedade Mineira de Neurocirurgia. Pronto, isso aqui é o mais importante. Da semana passada foi fratura do odontóide, o François falou. Hoje o André vai falar sobre lesão do trauma cervical subaxial. Tratamento, classificações, André faz parte da ORM, então está muito envolvido nessas novas atualizações de fraturas. A gente vai ter a Bárbara também, que é a nossa R5, que vai mostrar um caso clínico inicial, e depois nós partimos para a discussão rapidamente do caso, e depois nós voltamos na aula magistral do Andrei. Bárbara, acho que você já podia começar. Beleza, eu vou compartilhar a tela aqui. Bárbara, nossa R5 lá da neurocirurgia, é apresentadora oficial dos casos clínicos. Então, vamos lá, para a gente começar. Tá todo mundo enxergando minha tela? Sim. Estamos. Então, tá, boa noite. Eu vou apresentar um caso clínico de TRM cervical subaxial. É um caso que não é de serviço, foi um caso cedido para a gente, mas é um caso bem ilustrativo do tema e bem interessante. Vamos lá. Então, um paciente de sexo feminino, com 26 anos, ela era uma ginasta profissional. Ela teve uma queda durante o treinamento no trapézio, foi admitida no PA com 1 hora após o trauma. Essa paciente foi classificada no ASIA-A, com nível C4. Então, aqui tem a tomografia de admissão da paciente, mostrando uma fratura em luxação C4-C5 com imbricamento facetário bilateral. Essa é uma fratura que é classificada pela AO como uma fratura do tipo C, em translação, com um N de 4, né? Que foi uma lesão medular completa. Então, diante desse caso, qual a conduta? A gente faz uma tração com redução fechada. Se fizer essa tração, ela é feita no PA, no bloco, ou faz uma tração com redução aberta no bloco cirúrgico? Qual que é o tempo ideal para o tratamento cirúrgico nesses casos? É necessário fazer uma ressonância? A gente usa o corticoide ou não? Qual que é o manejo hemodinâmico desse paciente? Qual que é a via que a gente vai escolher para abordá-lo? Uma via anterior, uma via posterior ou uma via combinada? Então, agora a gente vai para a aula, no final eu falo qual que foi a conduta nesse caso e a gente parte para a discussão. Boa, Bárbara. É um caso bastante ilustrativo, né? Inerente ao trauma mesmo, cervical subaxial. Tem vários questionamentos que você já colocou, que o Andrei, durante a aula, provavelmente vai responder todas as perguntas. Se não, no final a gente volta e questiona ele novamente. Vamos ter que sugar tudo do Andrei hoje aqui. André, você mais uma vez, obrigado. Pode Olá, iniciar a boa noite a palestra. todos. Obrigado pelas palavras amigas aí dos colegas mineiros. Agora eu sou membro honorário aí da Sociedade Mineira aqui. É um prazer estar aqui com vocês, e participar dessa reunião aqui, ainda mais de um tema que a gente gosta bastante, né?
Eu vou pedir para vocês, por favor, me avisarem se vocês estão vendo minha tela em modo apresentação, que eu estou com 3 telas aqui, não sei se tá. Tá certinho o modo apresentação? Não. Não. Não, né? Então, um segundo que eu vou tirar todas as telas aí, nunca dá certo com 3 telas. Isso aqui é uma lan house. É, ainda não, né? Deixa eu só fazer. Eu tinha dado certo aquela. Deu, né? Ó, agora Agora deu. sim. Agora sim. Desculpa. Então, eu sou professor aqui da Universidade de Campinas e do Centro Infantil Boldrini, colaborador da divisão de coluna do HC da USP lá, com o Roger e o Osmar. E o que eu vou falar é de trauma cervical subaxial. Eu vou tentar fazer uma introdução ao tema, né? Se o slide passar. Foi. Então, para começar, a gente vai falar inicialmente sobre linhas gerais. O que é um trauma raquimedular? É qualquer lesão externa na coluna que não necessariamente afeta os nervos ou a medula, ela pode afetar o osso exclusivamente. Inclusive, a maioria dos traumas, eles são predominantemente ósseos e 20% vão ter lesão neurológica apenas. E em qualquer segmento da coluna é um trauma raquimedular. Então, na coluna cervical, torácica ou dorsal ou lombo-sacro. Para efeito didático, é muito importante a gente dividir a coluna em segmentos, em que nós chamamos de junção occipito-cervical ou trauma da coluna cervical superior. E por quê? Porque o occipito e C1, C2, eles têm uma peculiaridade anatômica, são lesões ímpares. Então, por características inerentes a essa região, ele é avaliado separadamente. Em trauma subaxial, porque a C3 até a C7, as vértebras são muito parecidas. E esse é o foco da nossa apresentação hoje, o trauma da coluna cervical subaxial. E o traumatismo da coluna torácica, de T1 a T10, geralmente lesões de alta energia. Trauma toracolombar, que é da junção T11 a L2, alguns autores falam T10 a L2. O trauma da lombar e o sacro, que muitas vezes hoje os neurocirurgiões que fazem coluna manejam os traumatismos sacrais e do anel pélvico posterior. É importante lembrar que, do ponto de vista epidemiológico, o trauma cervical subaxial e o tóraco-lombar são os mais prevalentes, variando apenas conforme o tipo de estudo. Alguns estudos têm um pouco mais de cervical subaxial e outros mais de tóraco-lombar. Geralmente, veículos, acidentes automotivos, cervical, e quando tem muita queda de altura, local de tem mais acidente com queda da altura, tóraco-lombar. Aqui, só para lembrar, né, que quando a gente fala da coluna cervical, a gente está falando da intumescência cervical e dos motoneurônios, é uma medula rica em substância branca, porque ela comanda todo o sistema nervoso caudal a essa região. Então, geralmente o impacto neurológico do trauma cervical ele é muito maior e mais grave. E eu gosto de lembrar sempre que o trauma cervical muitas vezes leva a insuficiência respiratória, porque quanto alto o seu traumatismo, maior acometimento da mecânica respiratória. A prevalência do trauma raquimedular ela é variada conforme as regiões. No Brasil, estima-se cerca de 8.000 casos por ano. E quem que é o paciente traumatizado? Em cada 10 casos, 8 a 9 são homens, geralmente jovens. Então, o grande problema é que se você pensar em anos útil perdido, é uma lesão devastadora, porque ela comete um indivíduo jovem na flor da idade e que tem uma capacidade de produção muito grande. Então, a faixa etária de maior pico é dos 16 aos 30 anos. E o local, como eu mencionei, mais comum é na coluna cervical subaxial e junção toracolombar. Felizmente, a maioria dos casos acomete apenas o osso, mas em 15 a 25%, isso no traumatismo geral, nós vamos ter lesão neurológica. Para falar de trauma, a gente tem que ter alguns conceitos. O que é estabilidade da coluna? Esse conceito é muito importante, que é a capacidade da coluna se manter alinhada
sem movimentos de risco neurológico ou deformidade ou dor sobre cargas fisiológicas. Ou seja, se você está caminhando, sentando, andando e sua coluna não deforma, não pinça nervo, isso é uma coluna estável. Se você pular da janela e quebrar, não é porque ela era instável, é porque é uma carga suprafisiológica. Essa é uma definição de White Punjab. E todo paciente com trauma, ele tem que ser considerado como tendo uma coluna instável até que se prove o contrário. Então, todo traumatismo, ele tem uma coluna instável e a gente faz exames ou clínicos ou radiológicos para documentar isso. A avaliação inicial é do ATLS e no trauma cervical isso é vital, porque a inclinação lateral, ela precisa de mobilização, porque o colar geralmente limita somente a flexo-extensão. E a prancha ela é fundamental para conter a desproporção cefálica em crianças. Então, às vezes, a gente tem que pôr um coxinho embaixo do ombro, porque a cabeça da criança é muito grande em relação ao tronco. Então, a correta imobilização já faz parte do traumatismo raquimedular. Esse caso apresentado agora pela Bárbara, ele mostra que se você deixar esse paciente mexendo, ele vai ter lesão adicional. Ainda no manejo inicial, é importante para os residentes diferenciar o que é um choque neurogênico. O choque neurogênico é uma perda do tônus simpático, geralmente por lesões acima de T5, T6, em que você tem bradicardia e hipotensão. Lembrando que se você tem hemorragia, você tem hipotensão e taquicardia, não bradicardia. A bradicardia com a pele gelada é típico do choque neurogênico, que você tem que fazer vasoativa, que isso já é tratamento do TRM. Aí você fala, mas essa moça que chegou, se ela tiver bradicárdica e hipotência, além de ressuscitar volume, você tem que fazer droga vasoativa. E choque neurológico, choque medular, choque neurológico não, choque medular, que é a perda total dos reflexos, da sensibilidade e da função motora que acontece por transferência de energia cinética e fica sem função. E esse paciente pode depois ter uma reversão disso, geralmente ao longo de semanas, quando acontece. Também é importante colocar a classificação antiga que existia de Frankel, ela foi modificada pela American Spine Injury Association e hoje se usa o ASIA Impairment Scale, que também é conhecido como ASIA, ASIA A, B, C, D, E. Então, o A é o paciente com prognóstico muito reservado, que ele não tem função nem motora nem sensitiva abaixo do nível neurológico. O paciente com lesão incompleta, ele tem sensibilidade, não tem força motora. É totalmente diferente o prognóstico de um paciente com sensibilidade presente. O ASIA-C, C, na verdade, ele tem a função motora presente, mas não tão útil, a maioria dos músculos com força menor que 3, o D, a maioria dos músculos com força maior que 3, e o E não é o intacto, a gente vê muito, ele está ASIA-E, não, ele é o paciente que teve lesão e recuperou, teve um choque, por exemplo, uma neuropraxia, uma lesão e recuperou, então a gente chama ele de ASIA-E. Isso é importante por fatores prognósticos. Quando você avalia o paciente tem um déficit incompleto, ele tem muito mais chance de recuperação do que um paciente com déficit completo. E essa avaliação ela deve ser feita, inclusive pode ter correlação com a marcha, com o prognóstico do local da lesão e o ASIA. Tem várias formas de você avaliar isso. Então, a gente estabilizou esse paciente, vamos fazer a imagem. Por que a gente faz imagem? Por causa do princípio que eu coloquei, que todo trauma, até que se prove o contrário, ele tem uma instabilidade na coluna. E a tomografia é o exame padrão ouro. Por que a tomografia é o padrão ouro? Porque ela é sensível e específica para fratura, altamente disponível, permite que você faça o exame com um paciente até chocado, entubado, enquanto que a ressonância é um exame que vê melhor as partes moles, a medula, os nervos, mas nem sempre num paciente politraumatizado crítico é possível fazer. Obviamente, se você tem disponibilidade de fácil acesso, deve ser feita assim, sempre que possível, que não for atrasar o teu tratamento. E por que você faz? Para o diagnóstico. É para avaliar a estabilidade e o tipo de lesão.
É importante frisar também que você tem que manter uma boa pressão arterial média nesses pacientes para manter a perfusão da medula enquanto você está fazendo o seu exame, e que a hipertensão não é recomendada. Porém, essa é uma coisa muito interessante. Se você tem um paciente jovem com déficit grave, provavelmente ele tolera um pouco mais uma hipertensão induzida que um idoso cardiopata com estenose aórtica com um déficit sem déficit. Então, embora a pressão arterial média alta ela não haja evidência, a gente sugere manter ela mais alta em casos isolados, especialmente em pacientes sem comorbidades. O papel da duroplastia, eu estou colocando aqui já de cara algumas coisas polêmicas, né? Porque daí eu vou entrar na seara, também é questionado até o momento, não se tem grandes evidências que você deva fazer uma duroplastia num TRM. O corticoide. O corticoide ele vem de um estudo grande que chama NACES-2, mas ele foi, de certa forma, hoje não usado na maioria dos grandes centros. Isso é palco de debate, existem ainda centros anedóticos e isolados que recomendam no traumatismo raquimedular fechado. Eu, particularmente, acho que com o que nós temos de evidência científica e de informação, além de riscos, né, de efeitos secundários, como sangramento e infecção, a gente não recomenda. Existem estudos com outras drogas neuroprotetivas, a riluzole, minociclina, que é um antibiótico anti-inflamatório, a progesterona, vários estudos experimentais que eles são promissores do ponto de vista experimental, mas ruins do ponto de vista clínico, então, infelizmente, não existe isso. E quando que a gente tem que operar? Então, antes de falar de classificação de tratamento, ainda sobre linhas gerais, isso vale para qualquer segmento da coluna. Se eu tenho uma lesão instável ou uma deformidade, com ou sem o canal apertado, se a coluna deformou, provavelmente o canal está apertado, mas se eu tenho uma instabilidade independente do canal está apertado ou não, eu vou operar. Se eu tenho ligamento, lesão ligamentar grave, que pode associar a deformidade tardia, e a grande maioria dos pacientes com lesão neurológica. É muito raro um paciente ter lesão neurológica e você não ter que indicar uma cirurgia. E qual que é o meu objetivo? Então, eu tenho que ter em mente que eu tenho que descomprimir a coluna, o tecido neural, alinhar ou tentar alinhar o mais próximo da normalidade e estabilizar. Então, por exemplo, uma tração, eu descomprimo de imediato a moça do caso, eu realinho de imediato, mas eu não estabilizo. Então, eu tenho que ter os três princípios, que é a estabilização, descompressão. Aqui eu ponho quase normal, porque o Dr. Fernando deixa normal, mas eu deixo quase, que nem sempre a gente consegue realinhar como era antes. Então, e a descompressão do tecido neural. Quando que eu tenho que operar o paciente? Hoje, no trauma cervical, está muito claro que o mais rápido possível, desde que meu doente tenha condição cirúrgica. Porque operar rápido facilita a limpeza do pulmão, fazer a higiene pulmonar para evitar a telectasia, diminui o risco de trombose porque eu mobilizo, diminui úlcera de decúbito, porque esse paciente não fica a 0 graus deitado numa prancha, facilita a reabilitação, e para o trauma cervical, está o doente estável, eu não recomendaria uma cirurgia num doente crítico, sangrando ou com uma lesão grave, e ter recursos humanos e estruturais disponíveis. Você ter o seu pino, você ter a sua cabeceira, ter o drill e ter um cirurgião com experiência, e você pode operar precoce que melhora neurológico, por causa desse estudo aqui. O estudo STACIS, ele tem já algum tempo, e para pacientes com de 2,8 vezes maior nos pacientes operados em menos de 24 horas. Só é importante frisar que esse estudo não é só cirurgia, mas a tração esquelética em menos de 24 horas foi considerado a descompressão. Então, eu não tenho o equipamento, eu não sei operar, mas eu traciono esse doente, eu reduzo a medula dele no lugar e para tratar esse paciente. Então, é importante deixar isso bem claro.
Esse é um caso que eu sempre neural, o processo espinhoso ficou para trás, a vértebra foi para frente, chegou com déficit incompleto, um ex-AC, nós operamos de urgência, esse paciente ficou praticamente normal, com uma leve liberação piramidal, andando sem apoio, que ele foi operado na hora que ele chegou. Então, vocês vejam que a cirurgia precoce pode dar resultados até que a gente nem imagina. Agora vamos especificamente falando do trauma, do tema da aula. Então, a grande maioria dos traumas na cervical subaxial, ela ocorre de C5 a C7, e a gente merece destaque para os deslocamentos facetários que nós vamos discutir aqui, inclusive que é o caso apresentado. Eu não poderia falar de trauma cervical sem falar da classificação da O. A O classificou todos os segmentos da coluna em A, B e C. É uma ordem crescente de gravidade, sendo A o mais leve e C o mais grave. Em que A eu tenho as lesões menores, que são fraturas do espinhoso, o Clay-Shawler, que é da fratura do escavador de argila, a fratura achatamento ou compressão, que é só um platô, a fratura de split, que pode ser coronal ou sagital, muitas vezes a gente vê isso na osteoporose, as explosões, que eu preciso da fratura do muro posterior, que podem ser incompletas, quando é um platô só, ou completas, que você tem os dois platôs acometidos e um muro posterior. As lesões do tipo B na cervical, a B1, eu vi um caso até hoje, um case report, eu acho que é uma lesão rara, que é uma fratura exclusivamente óssea, que é uma analogia à fratura de chance da tora columbar, que é muito mais prevalente. A do tipo 2, ela seria uma fratura em que você tem uma dissociação dos ligamentos sem translocação do corpo vertebral, porque se o corpo deslocar, você tem uma tipo C. E a fratura B3, nós vamos ver isso na espondilite anquilosante e na DISH, onde o paciente ele é calcificado, ele é cifótico e ele cai de costa. Esse paciente que ele é todo duro, ele abre o disco anteriormente ou às vezes o corpo e é uma fratura altamente instável. E as fraturas tipo C, que são os deslocamentos facetários que têm translação do corpo vertebral. Quase todas as tipo C são cirúrgicas, as B a gente recomenda cirurgia e a depende de uma série de fatores. Ainda nesse sentido, a O classifica as fraturas de faceta em F1, F2, F3 e F4. A F1 é uma fratura pequena da faceta, a grande maioria dessas fraturas é extremamente benigna. A F2 é uma fratura maior, que a massa lateral tem uma fratura maior que 1 centímetro, e você pode pegar o paciente não só com dor axial, como pequenas listeses ou até dor radicular. A F3, que é isso, a fratura, é importante para para os residentes, porque a F3 é uma fratura em que o pedículo é fraturado e a massa lateral. É uma massa lateral flutuante. Em geral, ela é muito instável. Eu tenho alguns casos anedóticos tratados conservadoramente, mas porque o paciente tinha TCE, lesão sistêmica grave, e estava neurologicamente intacto. Mas, em geral, a F3 é cirúrgico, e a F4 são as luxações e subluxações facetárias, que quase todas vão estar associadas às fraturas do tipo C. Então, a O para você classificar, você olha, tem deslocamento? Sim, tipo C. Não tem? Há uma lesão da banda de tensão anterior, ela é uma B3, posterior óssea, ela é B1, ligamentar, ela é B2. Não tem lesão da banda, é uma fratura do corpo, eu vou classificar em explosão, se é os dois platôs, incompleta, se é A3, se é um platô só, e A4 são os dois platôs, se é um split coronal ou sagital em A2, se é uma impactação do platô sem muro posterior A1, e se é apenas uma fratura pequena A0. Então é bem simples essa classificação da cervical. Há ainda os modificadores, né? Então a gente classifica a lesão neurológica em intacto, déficit transitório, é o doente que, eu perdi o movimento dos braços e das pernas por alguns segundos e recuperei. A dor radicular, que a gente vê muito em fratura facetária e deslocamento. Déficit incompleto, que é o cenário mais grave, porque esse é o paciente que se operar ele melhora, ou não operando ele fica pior. Os déficits completos, que são muito reservados, e o NX, que é o paciente que eu não consigo examinar, que ele está em coma, tem uma fratura. Há ainda os modificadores aqui, que o mais importante é a hérnia de disco grande. Por que é importante? Por causa da síndrome centromedular que a gente vai ver à frente.
A O propôs e fez um score de gravidade que é basicamente o seguinte: de A para C aumenta a gravidade, de F1 para F3. Mas esse score, embora interessante, ele é muito complexo. É muito difícil você fazer isso caso a caso. Eu resumi aqui basicamente como que a gente raciocina. Tipo A maioria não cirúrgico, exceção a explosão A4, que você pode ou não operar, e se o paciente tem déficit neurológico, você vai operar. As tipo B, o tratamento é controverso, eu particularmente recomendo cirurgia para todas as tipo Bs, alguns autores recomendam halo em casos selecionados. A tipo C é cirurgia independente do status neurológico, porque são lesões instáveis. Para as fraturas de faceta do tipo F1 e F2, eu inicio o tratamento clínico e para de massa geral, a gente considera operar esses pacientes, mas em casos selecionados eu posso tratar clinicamente. Nesse contexto, antes da classificação AO, merece menção o SILIX. Por que esse sistema ele é muito importante? Porque o SILIX é uma maneira fácil de você tomar decisão. Quando você tem que avaliar um paciente se precisa de cirurgia ou não, o que você tem que olhar? A morfologia dessa lesão, a integridade do disco e dos ligamentos e o status neurológico. Morfologia, compressão, ganho ponto, explosão 2, que se 4, distração as Bs, que são 3 pontos, translação as Cs. Disco ligamentar indeterminado, seria um pequeno edema na ressonância. Rompido, as luxações, os deslocamentos é rompido e hérnia de disco extrusa. O status neurológico, quanto mais déficit, mais grave, destacando que o incompleto é mais grave que o completo, porque é um score para eu operar. Se ele é incompleto, eu tenho que ir mais operar do que o completo até, então é mais grave para operar. E se eu tenho ainda lesão persistente na coluna. O que acontece é que esse score ele é pobre na morfologia. Então, onde que a O, na minha opinião, entra aí? Eu consigo dizer se é uma translação, uma distração, uma explosão baseado na O. Então, você pode usar o SILIX e a O juntos, avaliando a morfologia, eu dou minha pontuação e discorro se eu tenho ou não que operar. O SILIX é bem fácil de aplicar, a gente tem alguns trabalhos com ele, é bem interessante. E o tratamento, menor que 3 pontos, não cirúrgico, 4 pontos, geralmente eu recomendo cirurgia, mas você pode não operar. E entra aqui, merece destaque, a síndrome centromedular. O que é a síndrome centromedular? É o paciente que vai ter uma mielopatia, uma espondilose e não tem fratura, mas ele vai ter uma hérnia de disco ou uma compressão, ele vai ter o déficit incompleto e isso vai dar 4 pontos e você deve provavelmente considerar cirurgia para ele. E o paciente com mais de 5 pontos, sempre cirúrgico. Então, exemplos práticos aqui, uma split coronal, C3, 4, C5, esse paciente não tinha muita dor, ele foi tratado com colar, o raio-x tardio, não se for tesouro, e ele ficou super bem. Essa é uma paciente com uma distração, EISE-AB, só tinha sensibilidade, 3 pontos de distração, lesão ligamentar é óbvio, eu não preciso de ressonância, porque soltou tudo, déficit incompleto, 8 pontos, cirurgia, ela recuperou com 6 meses, ela conseguia ter alguns movimentos incompletos, um EISE-AC na recuperação. Para síndrome centromedular, essa é a síndrome que nos livros textos classicamente tem o melhor prognóstico com um tratamento conservador. Então vocês vão ouvir alguns cirurgiões, isso não precisa operar porque esse paciente melhora. O que acontece é que a cirurgia otimiza o prognóstico deles. Embora você não tenha estudos randomizados de alta qualidade, a maioria das séries de caso altamente recomenda a cirurgia para síndrome centromedular e a cirurgia precoce, inclusive. Então, eu trouxe aqui uma meta-análise desse ano passado, dizendo que a cirurgia precoce melhora o prognóstico neurológico e não aumenta a complicação. Obviamente, pacientes com síndrome centromedular são pacientes muito frágeis, e se ele tem uma descompensação clínica, a gente considera fazer a cirurgia mais tardiamente. Lembra que eu falei que o doente tem que estar estável, mas recomendamos sim a cirurgia precoce para síndrome centromedular. E agora o tema mais prevalente, que é até o caso clínico apresentado, os deslocamentos facetários. Como que a gente trata isso? Então é via anterior, via posterior ou via combinada? Essas lesões são fraturas do tipo C, então seja uni ou bilateral, e
e se você colocar no Silix também é cirúrgico. Então hoje há um grande consenso que não cabe reduzir e tratar com halo ou colar. E qual via eu devo usar? Aqui uma generalidade sobre os deslocamentos, eu gosto muito desse slide que me deu um trabalho para conseguir esses dados. O deslocamento unilateral, o paciente pode estar intacto, mas muitas vezes ele vai ter déficit grave, completo ou incompleto, ou só sintoma radicular. Já o deslocamento bilateral, ele é associado a uma alta taxa de déficit neurológico. A gente já viu pacientes intactos, mas isso é uma exceção, eu falo quase um milagre. A grande maioria tem déficits graves e completos. Então, como eu mencionei, esses pacientes precisam ser operados. E a literatura suporta tanto a via anterior quanto a via posterior com resultados semelhantes. Entretanto, existem vantagens de um método em relação ao outro. E aqui eu vou colocar para vocês algumas coisas, né? Então, já coloquei que o Silix recomenda cirurgia, que não se recomenda tratamento clínico, porque esses pacientes vão instabilizar ou ter dor crônica. Qual a vantagem da via anterior? A via anterior ela é boa para o paciente grave. O paciente que tem uma lesão neurológica grave, está instável, está em insuficiência respiratória, eu não preciso pronar, eu não tenho muito estresse hemodinâmico, ela tem uma alta taxa de fusão, ela pode ser operada, como eu disse, com um paciente em posição supina, e ela te permite uma descompressão neural direta. Qual é a desvantagem? Ela pode ter associado a complicações inerentes à via, disfagia, etc. Mas isso não é um problema no trauma. O maior problema é a falência da via anterior. Então, eu tenho um deslocamento, eu fiz a via anterior e falhou. O que eu recomendo que se observe na via anterior? Se você está fazendo uma dissectomia num paciente com fratura de corpo, esse paciente vai falhar. Então, às vezes a gente vê um caso, fiz uma via anterior, uma dissectomia, e você olha, tinha uma fratura no corpo. Isso aí é tragédia anunciada. Então, se tem fratura do corpo e você vai anterior, tem que fazer corpectomia. Um nível ficou muito bom, posso observar ou fazer via posterior. 2 níveis, tenho que fazer via posterior porque a chance de falha é muito alta. Então, o grande problema da via anterior é a cifose tardia, a falência da tua construção, que ocorre aí de 5 a 15% dos casos e está associada, como eu disse, à fratura do corpo. Esse aqui é um exemplo, então a gente fez a via anterior, uma subluxação, ficou bem bonitinho, com redução praticamente total, descompressão direta, restauração da lordose, um resultado satisfatório. E a via posterior? A via posterior, eu brinco que ela é poderosa. Se você está com a faceta quebrada, luxada, você drila ali, arranca tudo, põe 2 para cima, 2 para baixo, 3 para cima, você faz qualquer movimento com a coluna. Então, ela permite uma construção muito rígida, o que é muito útil, por exemplo, numa espondilite anquilosante, que você tem um braço de alavanca grande. E ela permite que você puxe a coluna, que você na via anterior, você praticamente só tem a distração e alguns movimentos com o dedo, que você pode empurrar o corpo, ou com o Mansfield. Então, ela é uma cirurgia, vamos dizer, poderosa, permite uma laminectomia extensa. Qual que é o problema? Existe o fato de você ter uma compressão ventral, uma hérnia de disco, e isso é uma contraindicação clássica, mas que ela é muito controversa. Eu, particularmente, acho que não é uma contraindicação absoluta. E a outra é você pegar e fazer uma cirurgia grande num paciente instável, e a outra é a taxa de infecção. A taxa de infecção na via posterior ela é muito maior do que na via anterior. Isso existe para a mielopatia, e eu compactuo disso, embora também controverso. A via posterior, a chance de complicação neurológica ela é maior que na via anterior. É muito difícil uma via anterior bem feita, o doente ter alguma surpresinha, mas quem opera muito via posterior, de vez em quando você tem um bracinho alterado, você tem uma piora neurológica transitória. Então, assim, eu acho sempre que possível a via anterior superior à posterior, quando eu posso tratar, uma opinião pessoal, que você não é uma verdade absoluta. Aqui, esse é um trabalho do Dr. Fernando, meu, do Franz, em que a gente foi estudar se você pode fazer via posterior com hernia de disco e dispensar a ressonância. A resposta é sim, você pode, mas que isso ainda existe cautela.
porque você não tem estudo prospectivo. Então, a hérnia de disco anterior não é uma contraindicação absoluta. E a ressonância também não é totalmente indispensável. Eu falo que se você tem ressonância, tem hérnia, vai pela frente, mas se não tem e você quer ir por trás e o caso demanda, você pode ir por trás. Então, e aí nesse sentido a via combinada? A via combinada ela pode ser VA-VP, VP-VA e muitas vezes a tripla via, em especial em fraturas crônicas. Eu não faço tripla via há muito tempo para fratura aguda, mas se você tem uma deformidade pós-traumática que foi tratada conservadora, às vezes você tem que fazer a tripla via porque você tem que soltar, ir na frente e voltar, ou vice-versa, né? Não vou entrar na discussão de VA, VP, VA, VP, VA, VP, porque isso aí dá pano para manga, mas é, sempre que você faz a via combinada, não está errado. Eu sempre brinco assim, via combinada está certa a resposta. Só que ela é uma cirurgia mais mórbida. Só que ela leva o teu doente a um procedimento adicional. Então você tem que usar em pacientes que você acha que é uma instabilidade muito grave, o osso é muito ruim, o paciente tem condição de ser submetido a uma dupla via. Então, quando que o acesso combinado está indicado? Sempre, mas ele pode ser um excesso para alguns casos. Aqui é um exemplo de tripla via, quando você tem uma incompetência do cirurgião em reduzir. Esse caso eu não consegui, era uma fratura que já tinha mais de 20 dias, veio de outro serviço, o paciente estava com déficit incompleto, e a gente foi pela frente, eu não consegui reduzir, eu pus o cage sem placa, virei e fiz posterior. Então, a via anterior reduz quase tudo na fase aguda. Quando já tem alguns dias, ou fratura posterior, às vezes você não reduz. Então, um exemplo aqui de via combinada. Em conclusão, você pode usar as duplas, tanto a via anterior quanto posterior, mas, embora você possa usar as duas, há situações que são mais vantajosas uma sobre a outra e quem trata trauma tem que estar familiarizado com a dupla via. Era isso aí que eu tinha para falar para vocês, espero que a aula tenha sido proveitosa aí para todos. Muito bom, André. Quer voltar no caso, Bárbara? Vou compartilhar aqui para retornar ao caso, só um minutinho. Tá dando para ver a tela? Tá, Tá. tá na interrogação. Beleza, vamos continuar. Então, qual que foi a conduta no caso que eu apresentei anteriormente? Foi feita uma ressonância magnética, além da TC, em T2 só, sagital na urgência. Ela foi levada imediatamente ao bloco cirúrgico para tração, mas houve uma falha da redução fechada com tração. Foi realizada a redução aberta por via anterior. Eles mantiveram a PAM maior que 80, a hemoglobina maior que 10 e foi utilizada a dopamina porque ela causa menor vasoconstrição medular. E foi feita uma via posterior após a VA. Aqui mostrando a ressonância que foi feita antes do procedimento. Aqui o raio-x após tentativa de tração Pode. cirúrgico, que mostrou que não foi possível reduzir a fratura. Aqui mostrando a redução com os parafusos de Casper. E após a redução por via anterior, foi feita a fixação por via posterior. Aqui mostrando o ATC pós-procedimento, mostrando que a fratura foi reduzida. E aqui a ressonância final da paciente, que mostrou edema medular, sangramento na medula. Então, vou ter uma ressonância bem feia, né? Esse é um raio-x de 1 ano após o procedimento. A paciente permaneceu em ASEA, mas ganhou 2 níveis motores. Então, para concluir, a tração e a redução, elas devem ser feitas o mais precoce possível e, se possível, no bloco cirúrgico, porque no ASEA a gente não tem nada a perder. O ASA B, C, D ou E, a tração com o paciente deve ser feita com ele acordado. Se examinável, a cirurgia deve ser o mais precoce possível se o paciente estava em condições de bloco cirúrgico instrumental favoráveis. A ressonância pré-operatória é controversa e o manejo hemodinâmico é essencial para a perfusão medular.
Agora eu vou parar de compartilhar. Ô, Bárbara, pode pôr na tomografia inicial lá, por favor? Parabéns pela André, pode coluna. Claro, classificar para a gente a fratura, André? Coloca lá, pode Bárbara, essa imagem. voltar lá na Isso, tomografia, né? é, Tá dando pra ver? dá. Vai, mais uma. Ó, desculpa. Aí. É. Os André, casos. André, antes de discutir, a ressonância mudaria a sua conduta? Nesse caso especificamente, ela é necessária? Em absoluta, a ressonância não muda a conduta. O que eu acho só assim, se eu tenho disponível de fácil acesso e não vai atrasar meu tratamento, eu recomendaria fazer. Eu não atrasaria o tratamento para realizar a ressonância nesse caso aí, ainda mais com uma lesão incompleta. Se fosse uma lesão completa, se fosse uma lesão incompleta ou sem lesão, aí eu acho que eu recomendaria a ressonância antes da cirurgia para você avaliar o porquê que está sem lesão neurológica. Mas com lesão neurológica grave, um deslocamento desse, eu acho que quanto mais rápido operar a paciente, seria melhor para ela. Como você classifica ela, André? Então, aí se a gente lembrar do slide lá da O, né? Então, a translação é uma translação evidente, né? Do corpo de C4 sobre o corpo de C5. Inclusive, seria um deslocamento facetário gravíssimo, aí, uma pitose praticamente, né? E uma tragédia um caso desse. Então, é uma fratura do tipo C, toda tipo C, a faceta é F4. Então, dá para ver as duas facetas luxadas, né? Provavelmente é um caso que tem alto risco de lesão da vertebral aí, né? Marquinhos, É, Marquinhos, parabéns, Andrei, pela brilhante aula. Eu tomei a liberdade de printar aquele slide que você falou que deu muito trabalho, porque de fato a estatística, eu falo que luxação unifacetária é mais desafiadora às vezes do que É, bifacetária, né? É uma cirurgia sim. difícil para reduzir. Então, eu queria, na verdade, sugar do Andrei um pouco, É, basicamente, se ele tem alguma dica para tração esquelética nesses casos, assim, tá. onde colocar o pino, como é que ele procede com a tração. A segunda pergunta é se a gente, em trauma, a gente ressuscitou o enxerto de crista ilíaca, o que ele tem de preferência, crista ou cage peak, né? E nas facetas flutuantes, né, as F3, se ele fixa dois níveis, porque às vezes instabiliza o segmento de cima e o de baixo. Então, as três É, perguntas que eu queria te tá, fazer aí, André. vou falar das três assim. Sim, as facetas travadas não reduzem extensão. Então, se você tem a faceta, imagina que a faceta fez isso aqui, ó. Ela faz isso. Se você estende, ela faz isso. Então, o teu pino do Gardner, ele tem que ser ou neutro ou flexionando o paciente. Então, a gente põe o pino do Gardner mais para frente, ele estende. Existem duas situações que você não faz. Isso eu aprendi com o Chris Sheffer, tá? Não foi eu que aprendi da minha cabeça. Tanto na espondilite anquilosante quanto nas fraturas travadas, uma tração com leve flexão é mais recomendado. Então, essa é da primeira pergunta sua. Esse caso provavelmente está tão flexionado e solto que eu faria só a tração neutra, não flexionaria mais porque já está muito. Mas quando você vai fazer isso, ajuda bastante. No intraoperatório, uma outra coisa que a gente lê nos livros textos, a distração com o Caspar. Então você põe o Caspar assim, põe de lado, põe. O que a gente faz que funciona bastante para reduzir eu ponho um Gardner ou um Mansfield no paciente para ter uma tração na craniana, faço a dissectomia, ponho o Caspar às vezes ou não, aí eu deixo o Caspar frouxo, porque às vezes o Caspar distrai e trava a faceta. Aí você solta o distrator, deixa ele sem distração, vai com o dedo você pilota a vértebra. A gente reduz muito caso assim, é uma dica interessante. Antes eu fazia com o Kobe, rodava, empurrava, Casper mais para o lado para rodar. Hoje eu faço tudo assim, dissectomia,
vai tracionando, o auxiliar traciona com o Gardner e com o dedo eu piloto, eu vejo o que, que eu preciso fazer, se é unilateral. Só não dá certo se está quebrado atrás, aí é mais difícil, né? Porque quando luxa, ela ainda volta, quando quebra, ela fica meio bamba, então funciona bem. Ah, a outra pergunta da tração que você fez, a outra do extensão, né? Eu não faço fixação monossegmentar para tipo C. Mais econômico, não sei o quê, mas se você olhar, eu não teria reoperado, mas esse paciente ficou com cifose segmentar. Não é uma crítica, eu tenho um caso bem pior, é, mas eu faria 2 e 2 atrás. Se eu fiz posterior, eu não faço nada monossegmentar para cervical. É bem crítico isso, a não ser, vou te dar um outro exemplo, vou te dar uma outra circunstância. Se você ficou, dá para ir no raio-x pós-via anterior desse caso, por favor? Bárbara, passa o slide, por favor. Só um minutinho, tô tentando passar aqui, não tá andando. Então, às vezes você tem uma fratura Passou. unilateral, para não dizer que isso que eu falei sempre, É, às vezes, se você tem mais um, por favor. Ó, a esse tração aqui. ajudou sim, viu? Mais um, a hora que tá com o cage. Isso, olha assim, olha só, é muito comum nessas lesões a faceta ficar alta, né? Ficar alta atrás. Então, numa tipo C dessa, com pitose, eu faria 2 e 2. Mas às vezes você vai fazer um unilateral que você olhou atrás, ficou alto, ficou longe a faceta, porque na frente você só consegue fazer esse mecanismo, né, na tua coluna, né? Você não consegue fazer mais nada, eventualmente alguma coisa com a placa. Então, aí você pode fazer monossegmentar, uma unilateral que não é tão instável. Agora, uma fratura dessa luxação grave, eu teria subido 2. E outra, subaxial, não faz muita diferença você fazer 2, 3, 4. A morbidade não é muito grande, né? Então, a gente sugere sim fazer. A outra coisa que eu faço, eu vou no disco, pego o parafuso, o maior parafuso da caixa, põe no disco e vejo se não pega a medula. Aí eu uso o maior parafuso possível. Se eu vou tentar fazer só via anterior, é uma outra dica aí também, porque aí você faz uma fixação robusta pela via anterior, né? Então você tem lá parafusinho 11, 13, 15, 17. Dá o 17 aí, vê, não pegou a medula, é o que eu vou pôr na tua placa para você tentar fazer a via anterior robusta. Quanto ao enxerto, eu tenho uma regra assim, ó. Paciente com déficit grave, corpectomia, eu só tiro crista. Eu acho que fica maravilhoso crista ilíaca. Paciente com pouco déficit, aí eu prefiro fazer com titânio de corpectomia e por osso local, porque dói muito, né? Então, e para trauma, eu tiro crista sempre e ponho queijezinho de pique mesmo. Eu não faço tiro crista para um nível. É mais ou menos isso aí a conduta em relação ao osso. Agora, para corpectomia, eu estou bem, assim, os que a gente tem no SUS, a gente não tem alguns implantes que são mais male... Até não gosto também, queijo expansivo, essas coisas, eles facilitam a cirurgia, mas não tem onde pôr enxerto. Então, eu só uso queijo expansivo para tumor, porque aí eu não preciso fazer artrodese. Caso contrário, minha preferência é uma crista grande, se o paciente tem déficit. Se ele não tem, aí eu faço com queijo de titânio mesmo e osso local da vértebra quebrada muitas vezes. Respondendo as tuas perguntas aí. Pô, Marcelo, o que é que você faria diferente nesse caso? Marcelo? Acho que tá. Você falou da lesão da vertebral. É, O que a vertebral, se você fizesse a antes-TC, iria mudar na sua conduta? olha, essa é uma pergunta muito boa. Hoje a maioria dos estudos falam que não importa muito a lesão da vertebral se o doente está bem, né? Mas eu acho que essa é uma paciente que você tem um estudo de vertebral e ela tem algum sintoma neurológico craniano, um Wallenberg, algum infarto na paica, tudo, talvez valha a pena fazer uma artéria, uma consulta com endovascular, né? Se você tiver alguma estenose, alguma coisa nesse sentido. Mas realmente o tratamento da lesão não mudaria. Eu não mudaria em absoluto a via e a escolha da via, né?
Eventualmente, você tem que antiagregar ou anticoagular se esse paciente trombosou, dissecou. Então, eu acho que eu talvez fizesse uma angiotomo nesse caso pela gravidade dele, mas para entender o que está acontecendo e me preparar para uma possível lesão. Mas em termos cirúrgicos, não mudaria nada o que eu faria. Ô, Fernando, eu estava mudo aqui, mas o administrador não deixava eu falar, não, viu? Acho que é porque ficou com medo de eu falar besteira. E agora eu não consigo abrir minha câmera também, não. Oh, meu Deus do céu, Muito, peraí. eu devo estar muito careca e devo estar muito coisa, então Pode falar, Marcelo, pode falar, você pode falar. não. Eu perguntei para a Kelly hoje se o papel do moderador era botar lenha na fogueira, e eu queria botar uma lenha nessa fogueira aí. Primeiro, parabenizar pelo caso, né? Um caso bacana, muito bem operado. Parabenizar o André pela aula, uma aula fabulosa, né? Assim, uma aula maravilhosa. E eu queria fazer uma pergunta para o André, para o Fernando, para o Marco, para todo mundo que está aí, né? Eu venho de um hospital de SUS, né? Venho de uma residência de SUS em que a gente operava, a maioria dos nossos pacientes cervicais eram pacientes Ásia A, transferidos de outros lugares, né? E a gente Cortou o áudio? Mutaram ele de novo. estão me mutando de propósito aqui, eu não sei o que que é, não, mas tudo bem. Então a gente veio de um serviço que historicamente fazia a via anterior para a Ásia A como via única, né? E a gente acreditava que por uma série de fatores, inclusive por ter uma biomecânica menor, né? Um paciente menos ativo, um paciente, mas transportando isso para o perfil hoje da doença degenerativa, que é o nosso dia a dia, né? A gente nunca faria uma doença degenerativa como essa, numa, né, como de um trauma que a gente viu esse, numa via única, uma via anterior só, né? Mesmo com placa e parafuso. Eu queria perguntar ao André como que ele age nessa decisão de operar só pela frente ou pela frente e por trás. Se ele vai pelo tamanho da luxação, se ele vai pela dificuldade de redução, se ele vai por... Aí vou assim, já vou falar a minha opinião, né? Eu acho que uma lesão 360 dessa, com um déficit, com uma agressão tão grande na coluna anterior e na coluna posterior, deve ser sempre manejada por via dupla, mesmo num paciente ASEA, né? A não ser que ele tenha uma outra contraindicação. A segunda coisa que eu queria falar antes do André responder, né, é que a dificuldade em reduzir essas facetas não é infrequente. E muitas das vezes a redução fica, como diz aqui, né, na Minas Gerais, meia boca, né, ou com uma faceta reduzida, mas muito aberta. Né, e eu acho que isso incomoda muito ao cirurgião, claro, né. E terceiro, a minha opinião sobre essas reduções muito difíceis, né? O caspa ajuda muito pouco, na minha humilde opinião, porque eu acho que o caspa mais distrai do que restaura isso daí. Então eu acho que a manipulação ou a redução por via posterior muitas das vezes se faz necessária. Mas o que que você luta, André? Olha, é uma excelente pergunta. Eu diria, a gente tem, qual que é a minha realidade de trauma aqui? A gente tem o trauma, mas eu tenho outras coisas que eu tenho que operar. Então, assim, para eu fazer uma via dupla, muitas vezes a gente faz sala, fica o dia inteiro. Obviamente, se o paciente precisar, a gente faz a via dupla sempre. Mas nossa experiência com via anterior única não é ruim. Eu tenho um aluno até de iniciação que está levantando os casos. É muito raro a gente ter que fazer a via dupla para alguns traumas que a via anterior ficou muito boa. O que que a via anterior ficou muito boa? A faceta atrás não ficou alta, a redução ficou boa, a placa ficou boa, o enxerto ficou bom, tem lordose. O último caso que nós tivemos de deslocamento, faz uns 2 meses, um mês e meio, a paciente ficou alta atrás, mas ela estava séptica, com um problema pulmonar, acabou que ela ficou um mês e pouco, foi de alta, uns 10 dias, sem a via posterior e sem deformidade, entendeu? Ainda mantendo aquilo alto. Então, assim, nós indicamos a via posterior e não conseguimos fazer por condição clínica, acabou passando o tempo, ela ficou estável e foi. Então, eu diria assim, um paciente que tem ESA, tem outras comorbidades que você pode agravar uma cirurgia, pode ter alguma repercussão no estado geral e ficou muito boa a tua via anterior, eu talvez não fizesse a via posterior.
Se a via posterior, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, nesse raio-x, eu acharia obrigatória a via posterior, salvo com uma contraindicação formal, porque a via anterior não ficou muito boa. Então, assim, a minha conduta geral é, eu falo sempre isso para os residentes. Professor, vamos fazer dupla via? Eu falo, não, a gente faz a via anterior e vê como fica, e eu reavalio esse paciente. Ah, quando que falha a via anterior? Quando ela não ficou boa, ou uma lesão muito grave, que é o caso, que nem esse caso que mostrou, ou tem fratura no corpo. Se esse paciente tem uma fratura no corpo, às vezes a gente recomenda já de cara fazer a via posterior. Porque muitas vezes se come bola, tem que olhar tomo, né? Você tem que olhar tomo para ver se não está quebrado. Quebrou o corpo, você pôs um cage com placa, você está pondo uma placa num cage quebrado. Isso vai falhar, entendeu? Eu acho que se você tem um trauma não de tanta gravidade como esse, a via anterior ficou muito boa, dá para ficar só nela. Se for por Não, eu trás, tô, aí eu faria dupla via, com certeza. eu tô Dois níveis. totalmente de acordo. Eu sempre faço um ATC depois. Se a faceta tá fechadinha, eu deixo do jeito que tá. Tem caso É, que fica o- lindo, né? Você fala, poxa, exato. ficou tão bom. Não é sempre, mas reduzir, ficou bom, realinhou, o paciente está estável, bem. E eu muitas vezes, aí eu deixo com colar de espuma, apesar de críticas, É. né? Eu deixo E com aí, por colarzinho de acaso, espuma. eu acho que não por acaso, os casos que ficam piores e que muitas das vezes precisam da redução por via posterior são os casos de fratura da faceta. Fratura a faceta, ela não volta, e aí você não consegue reduzir, mesmo na via anterior bem feita, você não É, consegue é, reduzir. é Você tem exatamente que a ir minha lá, dar percepção. aquela dreladinha, tirar aquele fragmento e reduzir a faceta no parafuso, né? Então, meus dois últimos casos foram assim: via anterior perfeita, não consegue reduzir 100%, fica sempre aquela luxação no lateral. Você vai lá atrás, bota dois parafusos lá e ela reduz na hora, né? É o que eu partilho também. Eu faço uma toma, avalio. Obviamente, uma lesão ligamentar muito grave, a gente prefere sim fazer. E outra, quase sempre os pacientes com déficit completo, eles estão graves. Eles fazem insuficiência respiratória, vão para o tubo, faz pneumonia. Então, muitas vezes, se você não operou ele bem rápido, você perde o time da via posterior, da via combinada, né? Eu queria só aproveitar, já que meu telefone estava mutado, não sei se eu ainda posso falar, Kelly, posso? Claro, Mas pode eu ficar à queria vontade. falar sobre tração na frente do Marco Túlio, eu fico sempre com vergonha, né? Mas assim, o que eu acho é que muitas vezes, igual esse caso, por exemplo, que não conseguiu reduzir, né? Eu não sei qual foi o problema para não reduzir, se era uma faceta difícil mesmo. Eu acho que muitas das vezes, além da posição do Gardner em relação ao Pina, né, em relação ao centro da orelha, eu acho que mais importante que isso é a posição do pescoço, literalmente. Eu acho que ela tinha uma cifose tão grande que ela não reduziria sem lordose. E aí é engraçado, né? Porque ela precisa de lordose, mas precisa de flexão, porque lordose em extensão ela não vai reduzir. Então, eu acho que a manipulação do pescoço, o posicionamento do paciente, botar um coxinho, deixar o pescoço cair um pouco, eu acho que isso às vezes facilita. Eu tenho visto que a minha tração tem ficado um pouco mais fácil. Apesar de eu não estar no centro de trauma mais, a gente ainda recebe bastante trauma cervical, sabe? Então eu tenho feito cada vez mais com bastante carinho essa tração, meio que ciência mesmo, assim. Ah, eu acho que precisa de um pouco mais aqui, acho que precisa, e lógico, manipulando, né? Fazendo um pouco mais de lordose, fazendo um pouco mais de flexão, botando mais peso. A gente tem sempre muito medo de pôr peso, né? Lembrando que a gente pode botar aí fácil 50% do peso, né? 40, 50% do peso da pessoa na tração, dependendo do nível, né? Então, a tração acho que ganha muito tempo de cirurgia. André, uma última pergunta. Na síndrome centro-medular, a gente sabe que é paciente idoso. Você prefere a via anterior ou posterior ou quando operar? Tá. A síndrome medular, ela quase sempre tem dois contextos. Um é a estenose congênita do canal, a outra é uma doença disco-osteofitária focal. Na doença disco-osteofitária focal, eu vou via anterior. É aquele paciente que tem um bico de C5-6, aí deu um trauma e tem uma compressão predominantemente disco ligamentar, um nível, é raro fazer dois níveis para centro medular de urgência, né? Então, assim, geralmente aí eu prefiro a via anterior. Quando a estenose congênita de canal, a via anterior é frustrante. Você olha a ressonância pós-operatória, aí não faz nada. Então aí eu vou lá e faço uma via posterior.
a despeito da laminoplastia estar ganhando terreno, eu não faço para trauma. Na verdade, eu não gosto muito de laminoplastia mesmo já, então eu só uso de pretexto, mas eu não faço. Eu faço laminectomia com fusão. Mas eu acho que cabe nesses pacientes que não têm uma instabilidade a laminoplastia. Qual é a minha crítica? Se ele teve um evento traumático que levou à lesão neurológica, ele tem uma instabilidade neurológica e a laminoplastia, a coluna não fica estável, ela fica meio molengueta, né? Uma cirurgia que não dá aquela estabilidade. Então, eu prefiro a laminectomia com fusão para estenose congênita e prefiro fazer C3, C6 só indo para C7 ou T1 se tem disco ruim, senão eu fico nos níveis acometidos apenas na subaxial ali. Obrigado, André. Marquinho, Marcelo, se quiser fazer algumas considerações finais para André deixar o take home message para casa. Vou Chefe, tem falar uma antes do Marco aqui rapidinho. Ah, pode falar, Kelly. Perdão, Marceleza, tem uma pergunta aí do François, no François, chat. André, Ah, qual é o cuidado que você tem respiratório com esse tá. paciente do TRM? Olha, todo TRM completo alto vai entrar em insuficiência respiratória. É assim, 2, 3 dias ele chega conversando, meio cansado, aí a musculatura fadiga ele vai. Então, assim, se o melhor momento para operar realmente é logo na entrada, nas primeiras 24 horas, porque ele vai entrar em insuficiência respiratória. Entrando em insuficiência respiratória, existe, não é minha opinião, mas eu já falava isso há um tempo por percepção clínica na universidade, traque precoce. Paciente que tem TRM e está em insuficiência respiratória, traque precoce para ele sair o mais rápido possível do ventilador. Em especial se ele é idoso, tá? A outra coisa, tetraplegia é uma doença mortal. O paciente tetraplégico, eles morrem. A gente tem pouco tetraplégico no ambulatório porque é uma doença que tem outras implicações clínicas, né? Então, se você não tem condição de operar rápido o doente para tentar reverter isso, tem que ter disponível um sistema de tração, né? A gente não consegue, às vezes, operar à noite, ou demora o implante não está lá, demorou porque não mandaram. Então, tem um sisteminha de tração, porque, por exemplo, mesmo esse caso, a tração não reduziu, mas eu vi o raio-x com tração, estava infinitamente melhor do que o pré-operatório, né? Então, a tração, para mim, já é uma forma de tratamento eficaz e rápida, né? Então, seria o take home message aí. Marcelo? Eu ia falar sobre a síndrome central da medula, que talvez seja uma das únicas doenças da coluna que eu sou hiperagressivo. Assim, eu gosto de operar a síndrome central da medula. Eu não tenho sofrimento de ver o paciente com aquela tomografia, com déficit neurológico grave e não operar, sabe? E Somos dois. e assim, eu só faria uma VA numa hérnia de disco traumática, né, uninível mesmo, assim, nível único. Qualquer outra doença de múltiplo nível, eu vou de via posterior, Isso. VP com laminectomia massa lateral, tradicional, old school e que resolve na maioria dos pacientes. Eu Marquinho, concordo. mensagem para casa? Só algumas considerações da tração, né? Assim, a gente estudou um pouco isso lá no laboratório de biomecânica e a impressão in vitro é exatamente o que a gente tem vivo. Os preditores de insucesso da tração é o pino mal posicionado, se a gente posiciona o pino em extensão, de fato, você alcança a altura para a faceta destravar, mas ela não destrava, porque você está forçando a faceta em extensão. O segundo critério de sucesso é fratura dos elementos posteriores, pedículo e lâmina, ou faceta, e o terceiro é nível baixo. Então, toda vez, talvez a única exceção minha de indicar uma via anterior numa luxação bifacetária como primeira conduta seja nas luxações na transição cérebro-torácica. Então, luxação C7T1 com imbricamento bifacetário, eu acho um terror assim, por via anterior, porque a luxação já é um disco angulado para você, dependendo do tórax do paciente, você não consegue descompressão adequada lá atrás, é mais difícil reduzir tanto na tração quanto no caspa. Então, às vezes, nesses casos, um doente ASEA com a luxação C7T1, eu tenho invertido a sequência. Eu vou por trás, que eu garanto que eu manobro bem, reduzo, e depois eu vou pela frente. Mas o restante das luxações bifacetárias, né, de C3 a C6, eu estou de acordo. Começar pela via anterior, ficou satisfeito, paro por ela, não ficou satisfeito, viro e faço a via posterior, ou no mesmo dia, ou em outro momento.
Mas parabéns, André. Muito, assim, Oh, eu que agradeço, hein? É bom trocar ideia. Acho que respondeu a pergunta do Fabrício aqui. Se em sucesso na redução, se vai VA ou se vai VP. é, assim, se não reduz na tração, a chance de você também não conseguir reduzir na via anterior é razoável, né? Assim, esse eu acho que é o único caso num déficit incompleto, numa luxação não reduzida, que eu consideraria uma ressonância. Eu acho que num caso em que eu tenho uma hérnia grande, com uma compressão medular grande, não que eu não faria uma VP, como o Marco falou, mas eu tenderia a fazer uma VA primeiro. Se eu tenho um paciente só com uma luxação pura, o que é muito comum em C7T1, por exemplo, sem ter hérnia de disco, eu iria por trás, destravaria, como o Marco disse, depois iria pela frente uma vez só. Eu acho que nesse caso a ressonância ajudaria. Paciente ASEA, paciente totalmente luxado ou que reduziu na tração, não vejo necessidade realmente. André, quer deixar a mensagem para cá? Eu acho que a discussão foi muito positiva dos cenários mais frequentes, né? Mas ainda assim, sempre vai ter um caso que você vai ficar em dúvida se vai VA, se vai VP, né? Eu acho que se você está no começo, não tem experiência com redução, faça sempre o mais simples. Ele colocou aqui, eu acho que eu era um cirurgião que tinha muita dificuldade de reduzir pela via anterior. Hoje eu tenho mais tranquilidade. Vai lá, faz um cortinho, solta a faceta, vira, faz a sua via anterior. Se precisar, volta atrás. Eu falo que ó, isso aí não é o problema, só não pode forçar, né? Você tá lá na frente, não consegue bater com o cobre na medula, puxando a tração, rasgar tudo a cabeça, fazendo tração, se não reduz. Eu acho que você fazer uma via a mais, sempre que você está inseguro ou não deu certo, não tem de mal nenhum disso, todo mundo fez e faz isso eventualmente. Obviamente, você vai ficando, você vê uma luxação C7T1, não tem compressão ventral, você já vai lá, mete pedícula ali, puxa aquilo, reduz. Então, assim, você vai ficando um pouco mais confiante conforme vai fazendo. Mas se você não tem a confiança, não é demérito nenhum fazer dupla, tripla, quádrupla via. Só não faz no mesmo dia para o anestesista não pegar raiva. Porque senão Acho que eles pegam foi raiva. excelente. Excelente a Legal. discussão. Bárbara, quer acrescentar alguma coisa? Não, né, Não, Bárbara? não, obrigada. Eu acho que foi muito bom. Obrigado, Marcelo, Marquinhos, Bárbara, Kélia. Agora está com vocês, Kélia. Acho que foi muito bom. Se quiser encerrar, da nossa parte está encerrada. Agora vocês é que manda. E muito obrigada, chefe. Foi excelente. Eu tinha certeza que esse mês da coluna ia ser, com certeza, um dos melhores meses, né, desse ano de reunião. Como sempre, o Dantas ele é muito hábil em organizar e gerenciar. E todos vocês têm uma característica, assim, né? São muito prestativos, educados e muito estudiosos. E isso faz toda a diferença ah, no lidar com o paciente, no manejo, no resultado de vocês. Então, eu fico assim, tão orgulhosa que me faltam palavras para falar do tanto que eu tenho orgulho de vocês, de estar entre vocês. Eu sou fã número um. Então, parabéns, foi excepcional. Assim, a aula já tinha sido excelente e a discussão foi muito melhor do que a aula. É uma discussão assim que a gente viu aspectos tão interessantes, né, que mesmo a gente indo em tanto congresso, mesmo sendo uma área tão específica, foram dicas assim incríveis. Então foi excepcional. Parabéns, Bárbara, você é impecável aí sempre na apresentação. Então muito obrigada a todos, que vocês tenham uma semana de bênção, de paz, né, que vocês possam que a gente consiga resolver bastante coisa ainda essa semana, que Deus nos abençoe a todos e nos proteja, né? Nos dê bastante saúde. Até a semana que vem com mais uma aula campeã, com certeza. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Boa noite Deus. Obrigado, a André. Muito todos. Obrigado, obrigada a Obrigado, Marco, viu? todos. todo mundo. Muito Marcelo, obrigada, Obrigado, Tânia. Kelly. Bárbara. Obrigado, Parabéns. pessoal. Obrigado. Tchau. Abraço. Abraço. Você até que Tchau. mudo fala muito, viu, Marcelo? Não, eu agora vou tomar um gancho de 2 meses, porque toda reunião que eu venho eu falo demais. Aí a Kelly nunca mais me chama. Esse que é o problema, Oh, entendeu? meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Por Não, mim, você esse, estava toda semana. esse que é o problema. Eu venho, falo demais, aí ela agora desiste de mim, entendeu? O pior, Jamais, jamais. o pior é que eu operei com a esposa dele hoje, ela tá assim, você que chamou o Marcelo para essa aula, né? Ele ia levar os meninos no futebol, agora eu tenho que ir para casa para levar menino pro futebol.
Exatamente. Eu tomei bronca porque botamos o Tomou Marcelo na bronca. aula. Bem feito para você. Mas é um Um prazer. abraço, Eu pessoal. adoro a reunião. Obrigado. Valeu, Um galera. abraço, com Tchau, Deus. tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.